Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Guerra Fria e a corrida espacial. Neste vídeo vamos contar como duas superpotências rivais, os Estados Unidos e a União Soviética, competiram pelo domínio do espaço, e como essa disputa mudou o mundo para sempre. A Guerra Fria foi um período de tensão política, econômica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou de 1947 a 1991. As duas potências eram opostas em termos de ideologia, sistema de governo e alianças. Eles nunca entraram em uma guerra direta, mas travaram conflitos indiretos em várias partes do mundo, como na Coreia, no Vietnã e em Cuba. Uma das áreas mais importantes da competição entre os dois países foi a exploração do espaço. O espaço representava um desafio científico, uma oportunidade estratégica e um símbolo de prestígio. Quem dominasse o espaço teria vantagem tecnológica, militar e ideológica sobre o adversário. A corrida espacial começou em 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. O Sputnik era uma esfera metálica de 58 centímetros de diâmetro, que pesava 83 quilos e emitia sinais de rádio. Ele orbitou a Terra por 21 dias, até cair na atmosfera. O Sputnik causou surpresa e admiração no mundo todo, mas também medo e preocupações nos Estados Unidos, que viram sua superioridade científica ameaçada. Em 1961, a União Soviética alcançou outro feito histórico, o primeiro voo tripulado ao espaço. O cosmonauta Yuri Gagarin foi lançado a bordo da nave Vostok 1 e completou uma órbita ao redor da Terra em 108 minutos. Gagarin se tornou um herói nacional e um ícone mundial, e sua frase "A Terra é azul" se tornou famosa. A corrida espacial foi um dos eventos mais marcantes dos séculos XX. Ela estimulou o desenvolvimento científico, político e cultural da humanidade e abriu novas possibilidades para a exploração do universo. Ela também mudou a forma como as pessoas viam o seu planeta e o seu lugar nele. Como citado anteriormente, vimos como os Estados Unidos e a União Soviética competiram pelo domínio do espaço, e como os Estados Unidos conseguiram levar o homem à Lua, em 1969, com o programa Apollo. Neste vídeo, vamos ver como a União Soviética respondeu ao triunfo americano na Lua, e como ela focou seus esforços na construção de estados orbitais e no aprimoramento de suas naves espaciais. A União Soviética não desistiu da corrida espacial após a chegada dos americanos à Lua. Ela reconheceu que não tinha condições de competir com os Estados Unidos na exploração lunar, mas decidiu investir em outras áreas do espaço, como a permanência humana em órbita e a cooperação internacional. A União Soviética lançou o seu próprio programa espacial tripulado, chamado Soyuz, que começou em 1966 e continua até hoje, sendo o mais longevo e bem-sucedido programa espacial da história. O programa Soyuz desenvolveu uma série de naves espaciais capazes de transportar cosmonautas e cargas para o espaço e para a Terra. O programa Soyuz teve várias realizações importantes. O primeiro acoplamento entre duas naves espaciais em órbita, em 1969, que permitiu a transferência de tripulação e equipamentos entre elas. O programa Soyuz também realizou o primeiro voo conjunto entre soviéticos e americanos, em 1975, e marcou o início da cooperação espacial entre as duas superpotências. Esse voo ficou conhecido como o Projeto Apollo-Soyuz, ou ASTP, e foi um símbolo de paz e amizade no espaço. O programa Soyuz também se destacou pelas construções de estações orbitais, que serviam como laboratórios científicos e bases para futuras missões. A primeira estação orbital foi a Salyut 1, lançada em 1971. Ela foi seguida por outras 6 estações da série Salyut, que testaram
diferentes tecnologias e experimentos no espaço. A última estação da série Salyut foi a Mir, lançada em 1986. A Mir foi a primeira estação modular do mundo, composta por vários módulos conectados entre si. Ela permaneceu em órbita por 15 anos, recebendo visitas de cosmonautas de vários países, inclusive do Brasil. O programa Soyuz mostrou que a União Soviética não ficou para trás na corrida espacial, mas soube se adaptar às novas circunstâncias e explorar novas possibilidades no espaço. O programa Soyuz também contribuiu para o avanço da ciência, da tecnologia e da diplomacia no espaço. Citado anteriormente, vimos como os Estados Unidos e a União Soviética competiam pelo domínio do espaço, e como eles desenvolveram seus próprios programas espaciais, como a Apollo e a Soyuz. Vamos ver como a Guerra Fria chegou ao fim nos anos de 1980 e 1990, e como a rivalidade entre as duas superpotências deu lugar à coordenação internacional no campo espacial. A Guerra Fria começou a se desfazer no ano de 1980, com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder da União Soviética. Gorbachev iniciou uma série de reformas políticas e econômicas que visavam modernizar o país e melhorar as relações com o Ocidente. Ele adaptou as políticas de glasnost, transparência, e perestroika, reestruturação, que permitiram maior liberdade de expressão, participação popular e abertura do mercado. As reformas de Gorbachev tiveram consequências imprevisíveis, que acabaram levando ao colapso da União Soviética. Uma delas foi o aumento dos movimentos nacionalistas nas repúblicas soviéticas, que reivindicavam mais autonomia ou independência. Outra foi o enfraquecimento do controle soviético sobre os países do leste europeu, que também passaram por processos de democratização e integração com a Europa Ocidental. Um dos símbolos mais marcantes no fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, em 1989. O Muro de Berlim era uma barreira física e ideológica que dividia a cidade de Berlim em duas partes, a oriental, sob influência soviética, e a ocidental, sob influência americana. O Muro de Berlim foi construído em 1961 para impedir a fuga de pessoas do lado oriental para o lado ocidental. Ele representava a divisão da Alemanha e da Europa em dois blocos antagônicos. Em novembro de 1989, após uma série de protestos populares e pressão diplomáticas, as autoridades da Alemanha Oriental anunciaram a abertura das fronteiras entre as duas partes da cidade. Milhares de pessoas se reuniram no Muro de Berlim, celebrando a liberdade e a reunificação. Muitas delas começaram a derrubar pedaços do muro com martelos e picaretas, ou simplesmente pulando por cima dele. A queda do Muro de Berlim foi seguida pela reunificação da Alemanha, em 1990, e pela dissolução da União Soviética em 1991. Com isso, a Guerra Fria chegou oficialmente ao fim, encerrando um período de quase meio século de confronto entre as duas superpotências. O fim da Guerra Fria também abriu novas possibilidades para a cooperação internacional no campo espacial. As antigas rivais passaram a trabalhar juntas, em projetos conjuntos que envolviam também outros países e organizações. Um dos principais projetos de cooperação internacional no espaço foi a Estação Espacial Internacional ISS, lançada em 1998. A ISS é um laboratório orbital que orbita a Terra em uma altitude média de 400 km. Ela é composta por vários módulos conectados entre si, que fornecem espaço para pesquisa científica, operações técnicas e habitação humana. A ISS é mantida por uma parceria entre 5 agências espaciais: NASA, Estados Unidos, Roscosmos, Rússia, ESA, Europa, JAXA, Japão e CSA, Canadá. Ela também recebe visitas de astronautas de outros países, como o Brasil. Outro projeto de cooperação internacional no espaço foi a Agência Espacial Europeia, ESA, criada em 1975. A ESA é uma organização intergovernamental que coordena os esforços espaciais dos países membros da União Europeia. Ela desenvolve programas espaciais nas áreas de ciência, exploração, observação da Terra, navegação, telecomunicações e lançadores. A ESA também participa de projetos internacionais como a ISS,
o telescópio espacial Hubble e a sonda espacial Rosetta. A cooperação internacional no espaço trouxe vários benefícios para o avanço da ciência, da tecnologia e da diplomacia no espaço. Ela permitiu o compartilhamento de recursos, conhecimentos e experiência entre outros países envolvidos, aumentando a eficiência e a qualidade dos projetos espaciais. Ela também promoveu a paz e a amizade entre as nações, superando as diferenças políticas e ideológicas. Além disso, ela contribuiu para o desenvolvimento sustentável do planeta, ao fornecer dados e a solução para os problemas ambientais, sociais e econômicos. Como foi mostrado ao decorrer deste vídeo, vimos como os Estados Unidos e a União Soviética competiram pelo domínio do espaço, como eles desenvolveram seus próprios programas espaciais como Apollo e Soyuz, e como eles passaram a cooperar internacionalmente no campo espacial, com projetos como a Estação Espacial Internacional e a Agência Espacial Europeia. Vamos ver quais são os possíveis cenários para o futuro da exploração espacial, considerando os desafios atuais e as oportunidades emergentes. O espaço continua sendo uma fonte de fascínio, curiosidade e inspiração para a humanidade. O espaço também continua sendo um campo de disputa, inovação e cooperação entre os países e as organizações que buscam explorar. O futuro da exploração espacial depende de vários fatores, como o desenvolvimento tecnológico, o investimento financeiro e o interesse público, a legislação internacional e a ética ambiental. Uma das novas fronteiras do espaço é a colonização de Marte, o planeta mais próximo e mais parecido com a Terra. Marte tem sido alvo de várias missões espaciais que enviaram sondas, rovers, orbitadores para estudar sua geologia, clima e potencial de habitabilidade. A NASA tem como objetivo enviar uma missão tripulada a Marte na década de 2030 usando o foguete SLS e a nave Onion. Outras organizações como a SpaceX de Elon Musk e a Mars One de Bess Lansdorp também tem planos de enviar pessoas a Marte com fins comerciais ou científicos. A colonização de Marte envolve vários desafios técnicos, logísticos e psicológicos. É preciso desenvolver sistemas de propulsão, comunicação, navegação e sobrevivência que permitam os astronautas viajar por meses até o planeta vermelho, pousar com segurança na superfície e retornar à Terra. É preciso também garantir que os astronautas tenham recursos suficientes para se alimentar, se abrigar, se aquecer e se proteger da radiação solar. Além disso, é preciso considerar os impactos emocionais e sociais de viver em um ambiente isolado, hostil e distante da família e dos amigos. A colonização de Marte também leva a questões éticas, políticas e culturais. É preciso definir quem tem direito de ir a Marte, quem tem autoridade sobre o planeta e quem é responsável por preservar sua integridade. É preciso também respeitar as possíveis formas de vida que existam ou tenham existido em Marte e evitar a contaminação biológica entre os dois planetas. Além disso, é preciso pensar como será a convivência entre os colonos marcianos e os terráqueos e como eles vão se identificar como cidadãos do espaço. Outra, fron- outra nova fronteira do espaço é a mineração de asteroides, que são corpos rochosos ou metais que orbitam o Sol. Os asteroides são fontes potenciais de recursos minerais como metais preciosos, ferro, níquel e cobalto. Eles também podem conter água congelada que pode ser usada para produzir combustível ou oxigênio. A mineração de asteroides pode ter benefícios econômicos, científicos e ambientais para a humanidade.